turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês, né? Tia Aline está aqui nessa quinta-feira para a nossa aula de matemática, né? E nós já vimos em matemática adição, subtração, né? E hoje nós vamos entrar num capítulo novo, né? Vocês vão abrir o livro de vocês aí, né? Na página 88, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui nessa unidade, né? Na unidade 6 nós vamos falar sobre, né? Nós vamos continuar falando sobre as operações básicas, porém, nós vamos entrar agora no assunto que nós vamos falar sobre problemas, né? Se nós pararmos para pensar, né, você já deve ter escutado, né, essa palavra problema, né? Quando ela surge, né? Quando aparece um desafio, né? Algo que você ainda não consegue fazer, né? E aí você vai pensar numa solução, né? Então, na matemática nós temos vários problemas, né? E é uma situação que geralmente, né, nós ainda não temos a resposta, né? Vem com algumas perguntas, nós ainda não temos uma solução. E aí nós vamos aprender, né, que existe uma forma de pensar, né, e encontrar essas soluções, né? E para resolver os problemas, né, nós vamos observar que nós vamos precisar, né, fazer a leitura dos dados, né, desse problema. E aí, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui, a tia Aline vai pedir para que vocês observem, né, essa imagem, né? Aí as crianças, elas estão fazendo o quê? Elas estão aí na praia, recolhendo, né, fazendo aí a coleta dessas garrafas que estão jogadas, né, pelo chão da praia, né? Será que podem, crianças? Será que nós podemos fazer isso, jogar o lixo assim na praia? Não, não é? E aí eles tiveram a ideia de fazer essa coleta. Vamos ver o que é que eles estão dizendo aqui, ó. Vamos dar um nome para essa menininha aqui, a Ana. O que é que a Ana está dizendo? Olha aí. A Ana diz assim: encontramos várias garrafas plásticas jogadas no chão, né? Já recolhemos muitas delas para a reciclagem, né? E aí a outra menininha lá em cima, né? Vamos dar um nome a ela de Bia. Aqui a Bia vai e diz assim, ó. Aqui já temos 15 garrafas dentro do saco, ó. Aqui nesse sacozinho da Bia, né? Ela tem 15 garrafas, né? E aí o menininho Pedro diz assim, o que é que o Pedro fala? O Pedro diz assim, ó. Neste saco temos 12 garrafas, né? E aí vamos ver o que é que eles querem nos mostrar com isso. Aí aqui fala assim, problemas. Neste capítulo, você vai estudar algumas situações problema. Aqui no Conversa Vai diz o seguinte, observe a situação apresentada em qual, e aí nós vamos, observe a situação apresentada, que é essa que nós acabamos de falar lá das crianças, né? Em qual saco tem mais garrafas? E quantas garrafas ainda não estão nos sacos? Vocês lembram que a gente falou, né? A primeira menininha, a Ana, ela falou que tinha o quê? 15 garrafas, né? Já a Bia, a Ana não, desculpa. A Bia falou que ela tinha ali 15 garrafas, né? E o Pedro, no saco que ele tinha, haviam 12, né? E aí, quantas garrafas ainda tem no chão? Contem aí no livro de vocês. Quantas garrafas vocês estão vendo aí ainda no chão? Esses dados nós vamos utilizar lá na nossa atividade, né? Então, nós vamos anotar aqui, ó. Primeiro a Bia disse que no primeiro saco, né? Vamos colocar aqui, né? O primeiro saco tem quantas? Tem 15 garrafas, né? E lá no Pedro, né? Que é no segundo lá, no segundo saco, eles têm lá 12 garrafas, né? Vamos contar aqui quantas garrafas nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Será que a tia Aline acertou? Tem 6 no chão? Então vamos ver aí, a tia vai deixar escrito aqui para que a gente utilize esses dados mais à frente. E aí diz aqui, a gente leu, aí vamos aqui, ó, no Conversa Vem, diz assim, ó, na situação da imagem de abertura,
Como podemos fazer para descobrir o total de garrafas que já estão nos sacos, né? E aí a tia vai deixar aí com vocês, essa aqui, aí vocês vão pensar direitinho em casa e vão registrar como vocês vão descobrir o total de garrafas, né? A tia Aline aqui, ó. Uma ideia delas é o quê, ó? Se nós sabíamos lá que tinham 15 garrafas, não era? No primeiro saco tinha o quê? Tinham 15 garrafas, né? Já no segundo nós tínhamos quanto? Nós tínhamos 12, não era? E aí vocês vão fazer a soma desses números para descobrir o total. Mas aí vocês vão pensar direitinho se vocês têm uma outra ideia, uma forma de como fazer esse registro, certo? E aí vocês vão registrar. E aí a tia Aline mostra direitinho na nossa correção. E aqui fala o seguinte, ó, histórias matemáticas. Você já estudou as operações de adição e subtração e viu como reescrever uma frase utilizando símbolos matemáticos. Agora, vamos escrever as operações matemáticas que ajudam a encontrar a solução para algumas histórias chamadas de problemas matemáticos, né? Observe as cenas das páginas de abertura e complete a frase, ó. As crianças estavam recolhendo garrafas para reciclagem. Em um saco colocaram 15 garrafas e no outro 12. As crianças já recolheram. Quantas garrafas elas já recolheram, né? Uma ideia, como nós podemos fazer, como vocês podem descobrir isso aí. Tanto vocês podem usar aqueles amarradinhos, né, com os palitos, ou vocês podem fazer aí, vocês podem desenhar aí o saco, né? Que vamos desenhar aqui, digamos que aqui é o primeiro saco. Tia Aline vai usar aqui uns palitinhos como se fossem as garrafas. Eu sei que eu tinha 15 garrafas no primeiro. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, né? E aí no outro eu sabia isso no primeiro saco, né? E aí no segundo eu sei que eu tinha quantas garrafas? Ah, tia, lá haviam 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? E aí agora vamos colocar aqui o sinalzinho de mais, né? Quanto nós tínhamos, ó, para saber o total aqui, vamos contar, ó, a tia vai colocar um tracinho aqui em cima da garrafa que a gente vai contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Então, quando nós juntamos as 15 garrafas do primeiro saco, mais as 12 garrafas que estavam lá no segundo, né, deu um total de 27, não é isso? Tia Aline vai ficar fazendo essa aqui com vocês. Então, deu 27, não foi isso? Então, vocês podem tanto fazer desenhando palitinhos, né, vocês podem usar os palitinhos, né, fazendo 15, depois mais 12 e juntando, que deu o total de 27, como vocês poderiam fazer aí o desenho. E agora nós vamos fazer aqui, colocar a sentença matemática. Então, como nós vamos fazer, ó? O saco tinha 15, mais quanto? 12. E 15 mais 12 deu igual a 27. Não é isso? E aí, é dessa forma, a sentença matemática que vocês vão escrever o problema que está aí em cima, né? Ele fala, olha, em um saco colocaram 15 garrafas, nós colocamos aqui o número 15. E no outro, 12. Então, 15 mais 12 é igual a 27, né? Então, 27 é o total
de garrafa, né, recolhidas por eles, né, as que já estavam dentro do saco. Então a tia Aline vai apagar aqui, qualquer coisa vocês dêem um pause no vídeo, certo? E aí vamos continuar. Observe a cena novamente, conte quantas garrafas ainda devem ser colocadas no saco e assinale, né? Será que haviam lá menos de 10 ou mais de 10? Vamos voltar lá novamente. Vamos lá? Olha, vamos contar com a tia novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ainda haviam 6 garrafas para serem recolhidas. Então, nós temos aqui, né? Nós ainda tínhamos menos de 10 garrafas para serem recolhidas. Tudo bem até aqui? Então, nós vamos continuar, certo? E aqui na nossa página 91, né? Nós vamos ter aqui, vocês vão fazer aí esse RA aqui. Ela trabalha um texto, né? Dos problemas, enfatizando o uso de termos como ganhou, perdeu, mais ou menos, né? Quando nós estamos fazendo uma adição, nós usamos, né? Quem ganhou mais, né? Quando nós estamos fazendo subtração, geralmente nós usamos, né? Menos, né? Quem perdeu. Então, vocês vão aqui, ó, fazer esse joguinho aí, né? Vai ter um texto, ó. E aí vocês vão fazer esse joguinho. No começo do jogo, Carlos tinha 10 figurinhas e Maria 20 figurinhas. Né? Aí vocês vão fazer, levando os números e colocando no local certo, tá bom? E esse joguinho vai ficar para vocês fazerem aí em casa. Não deixem de executar. Aprendendo a elaborar problemas, né? Observe o seguinte problema. Flávia tinha 16 balas e deu 5 a seu irmão. Com quantas balas Flávia ficou, né? Com esse problema, como que esse problema é formado, né? Aí no balãozinho está dizendo assim, ó. Flávia tinha 16, né? E ele repetiu, ó. Flávia tinha 16 balas, né? E deu ao seu irmão, são os dados do problema, né? Aí ele começa a apresentar os dados do problema. E aí quando ele fala assim, olha, né? A Flávia, ela tinha 16 balas, né? E deu 5 ao seu irmão. Aqui é onde apresenta o dado do problema. Lembra que a tia falou que os problemas eles vão ter os dados, né? E a pergunta. E aqui, olha, onde a tia vai sublinhar é a pergunta, porque ele diz assim, ó, com quantas balas Flávia ficou? Olha aí o ponto de interrogação. Então ele está aí mostrando a pergunta. Então o problema ele tem os dados, né? Os dados era que a Flávia tinha 16 balas e deu 5 ao irmão. Certo? Então vamos ver aqui o que é que as crianças estão dizendo. Aí no balãozinho, Flávia tinha 16 balas e deu 5 ao seu irmão. São os dados do problema. Com quantas balas Flávia ficou? É a pergunta do problema, né? E aí a professora fala, olha, é importante lembrar que as partes de um problema podem aparecer de diversos jeitos, mas os dados do problema e a pergunta sempre devem aparecer, né? Nos problemas eles podem aparecer aí com outras palavras, porém sempre deve haver os dados e a pergunta do problema, eles devem aparecer. Né? E agora nós vamos aqui, ó, isso aqui é um desafio para vocês. Aí na mão na massa vocês vão resolver essas questões. Diz assim, ó, nos problemas a seguir vocês vão pintar de verde os dados do problema e de cinza as perguntas, certo? Diz assim, ó, um aquário tem 5 peixes de cor amarela e 7 de cor azul. Quantos peixes tem no aquário? Então, vocês vão aí fazer o quê? Vocês vão pintar de verde os dados do problema. Então, a tia Aline vai dar aqui, ó, a tia Aline vai fazer a primeira com vocês, ó. Os dados do problema, no caso aqui, ó,
vocês vão pintar aí de verde. A tia Aline vai circular aqui, ó. Os dados do problema é quando ele diz assim, ó, um aquário tem 5 peixes de cor amarela e, né? E ele fala aqui, ó, e 7 de cor azul. Então, vocês vão pintar essa parte de verde, né? Aí ele tá dando os dados do problema. E de cinza vocês vão pintar a pergunta. Então, a pergunta qual é? Quantos peixes tem no aquário, né? Então, vocês vão pintar de cinza, certo? E aí, na letra B, Carlos ganhou R$10 de sua mãe. Gastou R$7 para comprar um sorvete. Com quanto Carlos ficou? Lembrando, aí vocês vão pintar os dados do problema de verde e a pergunta de cinza, certo? E aí nós vamos passar para a página seguinte. Essa questão 2 vai ser pessoal. Ela diz assim, ó, insira dados nos problemas abaixo e depois resolva-os. Joana tinha 25 carrinhos, ganhou, aí vocês vão aí colocar, né? Quantos carrinhos a Joana ganhou? Digamos que, a tia Aline vai só mostrar um exemplo, digamos que a Joana tenha ganhado 5 carrinhos, aí eu vou e coloco aí 5, mas aí vocês vão fazer da forma de vocês, a tia Aline está só dando um exemplo, né? Com quantos carrinhos a Joana ficou? Né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar lá, ó, 25 mais 5. Quantos carrinhos será que a Joana ficou? Eu posso desenhar meus palitinhos ou carrinhos para descobrir, né? Então a tia Aline vai desenhar aqui palitinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mas eu disse que a Joana ganhou mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos somar tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, no meu problema, né, a Joana ficou no total de 30 carrinhos, certo? Aqui a tia Aline está mostrando só um exemplo, aí vocês vão fazer do jeitinho de vocês, certo? Então, vocês vão colocar aqui quantos carrinhos, né, ela ganhou e no final você vai somar os 25 carrinhos que ela já tinha com o número que você colocou aí de carrinhos que ela ganhou, certo? Aí agora vocês vão para a letra B. Em uma fruteira havia, aí vocês vão colocar aí, quantas frutas vocês vão representar aí? Ah, tia, eu quero que nessa fruteira, né, 2 frutas, então vocês vão colocar lá 2 maçãs na fruteira, desculpa. E aí dessas maçãs que tinham lá na sua fruteira, o Carlos comeu uma maçã, quantas restaram? Né? Na sala de Pedro Henrique, há 5 meninas e aí você vai aqui, escolher um número e colocar quantos meninos vocês querem colocar aqui na sala do Pedro Henrique. E aí no final, quantos alunos há ao todo na sala do Pedro Henrique, né? Lembrando que aqui onde aparecem os números, né, no início da frase, é os dados. E no final está aparecendo aqui, olha, a pergunta, né? E aí você vai e coloca aqui a resposta. Quantos alunos haviam ao todo? Leia os problemas a seguir e circule as informações necessárias e resolva-os, né? E aqui você olha, Ana queria ir ao cinema. Ela convidou 5 amigas da escola, 2 primas e um cachorro. E aí, quantas crianças, né, a Ana queria levar ao cinema? Aí você vai responder aí, né? Vocês vão ler a informação, né? E vai responder. Ela queria levar 5 amigas, 2 primas. E essas primas da Ana têm um cachorro. E aí? Ao todo,
Vamos lá, continuar, e vocês vão responder e a tia corrige na próxima aula. Carlos foi arrumar seu quarto e viu que tinha 5 carrinhos nos quais faltavam 2 rodas. Tinha 5 carrinhos nos quais faltavam 2 rodas, né? Aí no outro problema, das 10 canetinhas, 2 estavam sem tampas. Quantas canetinhas estavam sem tampa? Né? E aí vocês, lembrando, vocês vão circular, né, as informações necessárias. E aí em seguida vocês vão resolver, certo? Tudo bem? E aí nós vamos ficar com nós vamos ter mais um RA que traz um jogo, né, que apresenta algumas situações, problemas, né, envolvendo aí o campo aditivo, né? E aí vocês vamos resolver alguns problemas matemáticos, aí vocês vão clicar aí, vai aparecer os problemas, aí você vai escolher um corredor, aí o joguinho vai iniciar, certo? Não deixem de praticar. E aqui, olha, veja na tabela, quantos biscoitinhos de osso cada cachorro ganhou? Aí tem o Rolo, ganhou quantos? A Bibi, o Totó, a Lila e o Jojó. Aí vocês vão ver aí, ó. Quantos biscoitinhos cada cachorro ganhou? Complete a tabela a seguir utilizando os números. Aí vocês vão olhar lá, olha. Aqui, quantos ossinhos ele ganhou? Aí você vai contar quantos ossinhos e colocar aqui no quadrinho o número que representa a quantidade de ossinhos que cada um ganhou, certo? E aí em seguida vocês vão dizer, qual cachorro ganhou mais biscoitinhos? Aí você vai colocar aqui o nome do cachorrinho que ganhou mais biscoitinhos. Qual cachorro ganhou menos biscoitinhos? Aí você vai e coloca aqui o nome de quem ganhou menos, né? Quais foram os cachorros que ganharam a mesma quantidade? Né? Aí você vai e coloca aqui o nome deles, certo? E aí vocês resolvam qualquer dúvida, né? Vocês falem com a tia Aline, com a tia Jaqueline, que na próxima aula essas dúvidas serão tiradas, tá bom? Não deixem de responder as atividades e na terça-feira a tia Aline vai fazer a correção dessa aula e da nossa aula anterior, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até terça.